Boa noite, pessoal, tudo bem? Carlos Matias falando, esse é o episódio 5 da Matemática Humanista ao vivo, agora no Facebook também. A gente estava sempre na plataforma do YouTube até os 4 primeiros episódios e agora a partir desse episódio sempre nas duas plataformas. Hoje a gente vai continuar no episódio 5, é o segundo capítulo da trilogia Matemática e Emoção. A gente começou no programa passado, no episódio 4, onde a gente falou de várias coisas interessantes. A gente falou sobre muito sobre a questão de como nos séculos 18 e 19 vários movimentos na música, nas artes de modo geral, na filosofia, na literatura, houve uma transição de um posicionamento que eu havia chamado de romantismo na música, nas artes e tudo mais, na filosofia, e durante o século XIX e início do século XX, um momento de rompimento. Então, isso foi mais ou menos um contexto cultural grande, amplo, histórico, importante, para a gente tentar entender o que aconteceu com a matemática, essa percepção da matemática, a coisa da síndrome de Spock, no século XX, quando essa fratura, essa visão de matemática e emoção, e isso acabou se consolidando muito durante o século XX, né? E na matemática não teve um Mário de Andrade, não teve uma Macunaíma para nos salvar, sabe? Então, a gente ainda colhe muito desses frutos, desse endurecimento, né? Então, esse segundo capítulo, eu já via no final do capítulo passado, do episódio 4, a falar um pouco mais sobre a questão da emoção, da matemática humanista no indivíduo, né? Então a gente vai continuar nesse processo. Hoje a gente vai ser muito mais visceral, particularmente na questão da matemática, da emoção, mas usando para isso a música, os ritmos musicais. A gente vai falar sobre formas interessantes de nós tratarmos e abordarmos ritmos musicais geometricamente. Então acho que vocês vão gostar, vai ser bastante interessante. Bom, vamos lá então, vamos começar essa jornada que vai ser uma delícia. Eu já vejo aqui, assistindo o Eduardo Ponte, grande guitarrista. Hoje vou estar mostrando a gente tocando aqui ao vivo para vocês, muito legal. A Jacione Freitas lá no Pará. Um beijo para a Jacione, obrigado pela presença. Hoje ela deu uma aula inaugural incrível lá no Pará, então parabéns a ela pelo belo trabalho. A Pri Lobo, sempre presente. A Bia está aqui, Ana Monteiro, a Deise, a Kelly, a Daniele Bruno, todo mundo presente, estão muito bem-vindos. Então, matemática e música, qual é a abordagem usual? Isso é uma coisa interessante. Quando a gente fala de matemática e música, quais são as abordagens padrão, né, que nós ouvimos, que nós recebemos, que nós temos contato, né? Então, em geral, uma primeira relação que é feita com bastante frequência por exemplo, das frações, né, com significado da notação musical, né? A relação entre as durações previstas para cada nota musical tem uma forte relação com fração, né? Você tem uma relação entre notas, em termos da duração de uma nota, né, assim como também de pausas e tudo mais, e essas relações elas podem ser representadas por meio de frações, né? As notas representam, a duração de uma nota pode ser uma fração do compasso, né? Então essas relações elas são bastante comuns e o pessoal fala bastante sobre isso, né? As notas musicais. Uma outra abordagem bastante comum é você tratar assim da física ondulatória mesmo. Eu digo, olhar assim para os aspectos mais físicos da coisa, a questão da acústica, as ondas, frequência, ressonância. Esses são assuntos que a gente trata e ouve o pessoal falando bastante, né? Por que uma nota é mais aguda do que outra? E relaciona isso com frequência, a reflexão das ondas, a questão do eco, né? O que é o eco, coisas assim. Então, todo esse tratamento é uma outra forma onde a matemática acaba chegando, né, diante da música, né? Uma outra maneira de relacionar música e matemática usando canções, né? Às vezes
cujas letras são orientadas a slogans úteis à memorização. O pessoal inventa uma música para poder decorar algo, sabe? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, mas seno B, cosseno A. Essas coisas que o pessoal inventa, né? Para o pessoal guardar fórmula. Então, às vezes, ou para ter algum momento mais leve em sala, né? Então, a música chega nesse aspecto. De um modo geral, acaba sendo assim. Quando você usa a matemática em direção à música, você usa em um sentido mais descritivo da coisa. Olha, essa fração está relacionada com aquela nota musical, ou essa frequência, ou essa sobreposição de frequências tem a ver com aquele acorde. Então você sempre tem, quando você aborda a música matematicamente, é sempre de forma muito descritiva, né? Quando você usa a música para abordar a matemática, o foco quase sempre explora a questão do lúdico, a questão do potencial facilitador, né? Isso são aspectos importantes, mas que são aqueles que praticamente esgotam o senso comum em torno de matemática e música. Algo que eu sinto muita falta é que não há uma ênfase grande em abordagens que relacionem fazer música e fazer matemática. Esse é o ponto que eu vou abordar hoje. Como que o fazer música e o fazer matemática estão relacionados? O sentimento de um músico, o sentimento de um professor, o que eles têm em comum? Eles se relacionam, o trato com a emoção, a relação com o público, digamos, ou com o estudante, ou consigo próprio. Então esses são pontos interessantes que quase sempre não são discutidos. Então quando o pessoal fala de matemática e arte, o pessoal pega uma obra de arte e começa a fazer medidas em cima, pega o Homem Vitruviano, pega a Mona Lisa e começa a pegar distâncias, ou pega uma obra de arte que tem algo de geométrico e você fala que aquilo ali é matemática. Sabe, eu acho que a gente tem que explorar também a prática do matemático e a prática do músico. Não só a matemática e a música, não só as obras produzidas, não só as coisas, mas sobretudo as pessoas e as práticas das pessoas. A prática musical e a prática matemática. O que elas têm em comum? Isso é algo fundamental. Então, a gente tem que explorar a semelhança, contraste e as relações entre os processos criativos na matemática e na música, a questão na estética, na matemática e na música, o significado. Olha, hora ou outra eu estou lá na universidade. Para quem não sabe, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. E hora ou outra eu ouço um colega meu falando assim: puxa vida, aquela demonstração é tão elegante, que demonstração elegante, né? Então, ele tem um comentário desse, ele tem um apontamento de estética de uma demonstração matemática, né? Isso é uma coisa estranha. O que seria uma demonstração elegante? A gente tem que falar sobre isso, né? Quando a gente fala, nossa, que música elegante. Então, há semelhanças entre o processo de criação, o processo de entendimento, de atribuição de significado, de estética. Hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a abordagem da matemática humanista, como é? Matemática e música, elas têm algo em comum. Pode parecer trivial, algo óbvio, mas é simples e verdadeiro. E quase sempre pouco percebido é que a natureza de ambas é cultural. A natureza da matemática e a natureza da música é cultural, de uma e de outra, né? Por exemplo, muitas práticas matemáticas e práticas musicais também, elas construíram parâmetros estéticos de encaminhamento que tem a ver com a forma do nosso corpo, com as nossas simetrias, com o nosso jeito de andar, de dançar, as dinâmicas relacionadas ao nosso jeito de falar, de argumentar, a retórica. A gente falou sobre isso, né? Quer dizer, a música, por exemplo,
romântica do século XVIII, início do século XIX, você vê, por exemplo, antes da música romântica, vamos no barroco, né? O barroco intimamente ligado ao falar, né? A música é uma fala, né? No romantismo, ela tem uma questão retórica, de envolvimento emocional, né? A arquitetura harmônica, os intervalos de modulação, de drama, a questão da exploração emocional, né? Isso são pontos que estão relacionados com a música. Na matemática, por exemplo, quando nós falamos de números pares e ímpares, há uma questão da simetria do nosso corpo. Nós temos um eixo que nos divide ao meio, né? E o nosso corpo, veja aqui essa figura bem aqui, né? Uma reta que nos divide ao meio, né? Isso impõe algo sobre o nosso andar, sobre o nosso dançar, sobre como nós nos organizamos na caminhada ou no ato da dança, como nós podemos representar esses movimentos, como nós abordamos esses movimentos. Tudo tem a ver com o nosso corpo, né? Então, a matemática, se nós tivéssemos 3 pernas, talvez os números pares não fossem tão famosos, mas os múltiplos de 3 fossem muito mais, sabe? Coisas do gênero, sabe? Então, é muito em cima da questão cultural, também do nosso corpo, né, do homem, né, da pessoa, né, a matemática humanista. Emoção e razão sempre, relação dialética e indissociável. Isso eu falei bastante no episódio 4 e relembro uma frase que deu um acabamento bem interessante para o que eu falava lá. A razão nasce da emoção e vive de sua morte. Isso é algo fundamental. Razão e emoção, elas estão intimamente relacionadas e de forma dialética, né? O processo de amadurecimento racional, ele tem início num processo emocional, e a própria permanência nesse processo de racionalização, ele faz uso da emoção o tempo todo, né? Então, esse entendimento de matemática e música passa por esses aspectos todos, né? Sobre o músico, pessoal que é músico, eu vi lá naquela enquete que um monte de gente ali é músico. Pessoal que está me ouvindo, eu sou músico também. Quem não sabe, eu sou baterista. Quem não sabe que eu sou baterista, acho que várias pessoas sabem, né, que eu sou baterista. Mas pessoal que não sabe, ficar sabendo agora. E eu, como músico, eu falo para vocês o seguinte: o bom músico, ele deve ter uma técnica suficiente para ele conseguir manifestar aquilo que ele sente, como ele deseja manifestar aquilo que ele sente. E ser capaz de fazer isso em diferentes contextos. A técnica, ela é um meio para você cumprir o seu desejo. E a ideia da técnica seria permitir o músico não apenas tocar o seu instrumento, mas alcançar um nível de envolvimento com a prática musical que o faça chegar ao ponto de que ele sinta de que não é ele que está tocando o instrumento, é o instrumento que o está tocando. Eu, quando toco bateria, e eu estou muito envolvido com a minha prática, eu me sinto tocando a bateria, mas eu sinto que, na verdade, ela também está me tocando. A bateria está me tocando, né? Então é um meio de mão dupla. E isso vale para o professor de matemática. Veja, a boa técnica, ela permite fazer e ser feito ao mesmo tempo. Isso vale para o professor de matemática. A aula me toca. Eu dou a aula me dá. Eu faço uma aula, a aula me faz. Né? A relação com o outro me faz. Então, essa ação e reação e construção entre indivíduos e meio e música, né? O bom professor de matemática não seria a mesma coisa? Será que não é aquele que tem o seu conhecimento técnico matemático não por si, não como fim, mas como meio para alcançar o outro e pelo outro ser tocado? A questão do ensino e da aprendizagem, não é isso? Então, nesse sentido,
Eu, quando dou aula de matemática, eu sou tão baterista. A aula me toca. Sabem? E é verdade isso. Assim, eu me sinto virando ao avesso. Eu viro ao avesso. Na matemática humanista, eu botei até em vermelho para destacar, sabe? Que é assim, na matemática humanista, a técnica ela tem mais a ver com a fidelidade ao desejo, para você conseguir ser fiel ao seu desejo, né? Do que propriamente com esmero racional de cumprir uma tarefa. Não, você tem que ser técnico, você tem que usar a técnica para cumprir perfeitamente a sua tarefa. Na verdade, a técnica ela é um elo que estabelece a fidelidade entre o que você sente e o que você faz. A técnica é o elo, o conhecimento específico, a matemática, ela é o elo entre o que eu sinto e o meu propósito, que é ensinar, né? Que é que o meu estudante aprenda, né? É alcançar o outro, né? Então, nesse ponto, matemática e música, eu digo agora, o fazer matemática e o fazer música estão intimamente relacionados. Vocês estão gostando? Perguntem, queridos. Quero ver aqui, olha, tá o José Sérgio, aqui, Pedro Mota, Max Kahn, Priscila Areias, Ana Lúcia Vaz, Ana Lúcia, que bacana, um beijo pra você que tá aí. Nossa, Ana Lúcia trabalhou comigo há anos atrás, que bacana, muito bacana. Daisy Lucy, pô, obrigado pela presença de todos vocês. Vamos então continuar, vamos lá. Então, eu queria falar com vocês sobre o projeto Drumat. Para quem não conhece, esse projeto Drumat, ele foi um projeto, ele na verdade é ainda, mas ele tornou-se a matemática humanista. A matemática humanista ela veio do projeto Drumat. Eu vou explicar para vocês isso bastante no próximo episódio. Hoje eu vou contar metade da história, então vocês vão amar, tenho certeza que vocês vão amar, porque é assim, é realmente surpreendente o que eu vou falar aqui para vocês. O projeto Drumat, ele, sendo eu matemático e músico, ele foi uma forma que eu alcancei de unir as duas coisas, tá certo? De unir as duas coisas, de tentar reunir em uma mesma prática duas grandes paixões, envolvimentos, né, que eu tenho, tanto com a matemática como com a música. Então, a primeira parte desse projeto de pesquisa, ele começa em 1996. Na ocasião, eu era professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fica em Seropédica, aqui no Rio de Janeiro. Eu era professor da Rural e lá eu comecei a fazer um projeto de pesquisa relacionando ritmos e matemática. Qual era o propósito desse projeto de pesquisa? Era, de alguma maneira, usar a matemática para descrever ritmos. Sabe, eu queria descrever ritmos matematicamente, de alguma forma ter alguma função, alguma expressão, algum mapeamento matemático dos ritmos musicais, né? De algo que eu tocava na bateria e isso de repente ser representado por uma função, por exemplo, algo do gênero. E eu consegui alcançar isso com um êxito absoluto até 1999. Depois teve um segundo momento, que é o episódio que vem da Matemática Humanista, o próximo episódio, aonde toda essa história da matemática, da geometria dos ritmos musicais, esse projeto de pesquisa, ele se tornou, olha que coisa, ele se tornou um projeto de ensino de matemática para deficientes visuais, que foi trabalhado no Instituto Benjamin Constant nos anos de 99 e 2000. 1999 e 2000, eu estive no Benjamin Constant trabalhando com as turmas de alfabetização de crianças cegas ou com baixa visão. Trabalhei com elas uma metodologia de ensino de matemática, onde os recursos, em vez de serem apenas táteis, eles eram também sonoros. Eu usava o som
para trabalhar com as crianças cegas. E a ideia era usar sequências sonoras para trabalhar ideias matemáticas. Então, olha só que interessante. Essa é a segunda parte do projeto. Em vez de usar a matemática para descrever ritmos, é usar ritmos e sons para descrever matemática, para descrever aritmética. E foi uma experiência que mudou a minha vida completamente. Se hoje eu estou aqui, eu devo àquelas crianças maravilhosas, a professora Paula Márcia Barbosa, do Instituto Benjamin Constant, né, da Aline Pereira, que me acompanhou, hoje Aline Campos, né, que me acompanhou durante o ano de 99, no iniciozinho. Eu vou até mostrar aqui uma foto minha com a Aline lá, também na Rural, falando sobre essas coisas. Então, o projeto Drummate, ele é ainda um projeto, digamos, de música e matemática, mas não apenas de usar a matemática para falar de música, mas também o oposto, em termos pedagógicos. Tá certo? Então aí, ó, 1999, isso aí sou eu tocando bateria, olha lá. E eu e a Aline Campos. 1999, isso é na Rural, eu levei a bateria para dentro da Universidade Rural do Rio de Janeiro e fiz uma oficina sobre os polinômios de Drummate, que é como eu havia conseguido, afinal de contas, usar a matemática para modelar ritmos. Né? Bom, então, e isso começa lá. Então, um ano depois disso, eu fui para o Benjamin Constant, né? No caso, nesse ano em particular, eu comecei no Benjamin Constant a trabalhar as coisas, e até 2012 trabalhei bastante. Isso em 2012 foi incrível, porque o trabalho ele assim cresceu, e eu acabei sendo chamado para poder participar de um evento TED, né, que aconteceu na UF em 2012. Aí eu falei sobre a matemática humanista e sobre essa minha experiência no Benjamin Constant. Falei de corpo, falei de sensação, falei de emoção, de matemática, na flor da pele mesmo. Então foi muito emocionante. Eu vou falar isso aqui com vocês no episódio que vem. Então não percam, vai ser talvez assim um dos episódios mais bacanas do ano. Então não percam, tá? No próximo episódio da Matemática Humanista, essa segunda parte do projeto Drummate lá no Benjamin Constant. Eu vou contar com detalhes. Hoje eu vou ficar na primeira parte, que é na descrição matemática dos ritmos. Beleza? Estamos entendidos? Simone Galdino, boa noite. Arilza Vieira, um beijo. João Rodrigo, Rafael Castilho, um abraço para todos. Obrigado pela presença de vocês. Então, vamos começar a história aqui. Deixa eu explicar para vocês essa foto. Essa foto é de um amigo querido chamado André Arruda, super fotógrafo. Ele fez um livro chamado 100 Coisas que 100 Pessoas Não Vivem Sem. E esse livro ele reúne 100 pessoas, muitas famosas e algumas pessoas desconhecidas. E a ideia é apresentar uma pessoa e um objeto ou uma coisa que essa pessoa não consegue viver sem. Tá certo? Aí eu fui um dos desconhecidos que o André chamou. Ele perguntou para mim: Carlos, você tem uma história interessante assim de matemática com música e tudo mais. Qual é uma coisa que você não consegue viver sem? E aí eu respondi: rapaz, eu não consigo viver sem meus livros, né? Eu amo ler, eu amo aprender. Aprender é a coisa que eu mais gosto na minha vida, é aprender. E aí eu escolhi um livro, que foi o livro de um matemático alemão, que foi escrito em 1801, que é o iniciozinho do século XIX, que é o Disquisitiones Arithmeticae, né, discussões aritméticas. Um matemático alemão chamado Gauss, né, Carl Friedrich Gauss, o famoso Gauss. Ele escreveu esse livro. Ele era muito novo quando ele escreveu esse livro. E nesse livro ele escreve pela primeira vez, de uma maneira que é como a gente trabalha hoje, a aritmética inteira, o que os matemáticos chamam de aritmética modular. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sei que há muitas pessoas, colegas que estão assistindo aqui
que não são matemáticos, não tem problema nenhum. Pode ficar. Em algum momento eu vou falar algo sobre matemática, mas nada comprometedor, tá? Não é um pré-requisito, é algo apenas para iluminar possibilidades. Aí o André tirou essa foto minha, né? E esse é o livro que eu usei para entender o problema que eu encarei matematicamente na modelagem dos ritmos, tá? Então a primeira pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: o que é um ritmo? Tá certo? O que é um ritmo? Então essa é uma pergunta. Então eu tenho dois clipezinhos de áudio agora que eu espero que não dê problema. Vamos torcer. Eu vou colocar aqui. Eu vou tocar 2 clipes de áudio. E eu quero que vocês digam qual dos dois vocês acham que é um ritmo. Se for para escolher um como sendo algo mais próximo a um ritmo, qual vocês escolheriam? Então eu vou mostrar o primeiro agora. Bom, esse foi o primeiro. Agora eu vou mostrar o segundo, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro ou segundo? Digam aí nos comentários, o que vocês acham? Primeiro ou segundo? O que vocês acham? Primeiro ou segundo? Eu aposto o seguinte. Se for para votar, eu voto no segundo, sem sombra de dúvida. A Alice já está respondendo. A Alice Assis aqui. Obrigado, Alice. Deise também. Daniele Bruno, o segundo também. Obrigado. Priscila Areia. Todo mundo está votando no 2, né? Então, de fato, o segundo clipe de áudio, ele tem muito mais a ver com o ritmo, né? O nosso entendimento, né? Bom, a questão é por quê? Se nós fôssemos analisar os sons que nós ouvimos friamente, seriam sons. Os dois são sons de tambores e de pratos tocando, mas o que tornaria o segundo mais próximo de um ritmo? No entendimento comum, de você falar, não, o segundo, né? A linda regularidade do segundo, né? A Bia está falando aqui. Show de bola. Exatamente, a questão da regularidade, do padrão, da repetição, né? Então, o ritmo é algo que o caracteriza, sobretudo, é a questão da repetição. Então, se nós formos ver, nós estamos impregnados de repetição, né? Por todos os lados. Fisicamente, culturalmente, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sabe? Manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Agora é carnaval, né? Ano que vem, carnaval. Ano que vem, carnaval. Então, a nossa cultura, o nosso calendário, a nossa organização, tudo tem a ver com ritmo, né? Nós estamos, assim, a vida cultural ela está impregnada de ritmo pelos fenômenos periódicos, né? Que estão presentes na vida, né? Então, se eu fosse usar a matemática para poder descrever um ritmo, eu preciso arrumar um jeito de matematizar a repetição, né? Como eu posso, por exemplo, pegar algo assim, olha. Coisas assim, como eu posso matematizar algo assim? Algo que se repete, sabe? Ou como que eu matematizo isso? Bom, então, quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, a primeira coisa que veio na minha cabeça
foi usar funções trigonométricas, porque são funções, seno, cosseno, essas coisas, sabe? São funções que são naturalmente periódicas, então elas dariam conta de representar repetições com maior facilidade, né? No entanto, o que as funções trigonométricas têm de, digamos assim, de caráter amistoso em relação à questão periódica, elas têm de agressivo em relação à questão algébrica. Elas são funções que algebricamente são terríveis, elas funcionam muito mal, né? Por exemplo, eu até falei brincando, seno de A mais B, né, é igual a seno de A vezes cosseno de B, mais seno de B vezes cosseno de A. Quer dizer, você vê que o fato de eu colocar uma operaçãozinha de adição dentro de um seno faz com que apareçam 4, quer dizer, é uma loucura, né? Vira, algebricamente, é quase que uma bactéria, né? Você coloca uma operaçãozinha e aparece 4, né, entidades trigonométricas. Então, as funções trigonométricas, elas não deram muito certo. E aí, a ideia do Gauss, daquele livro que eu mostrei para vocês, é que foi a grande história, né? E aí eu quero mostrar para vocês, exemplificar a ideia do Gauss com esses numerozinhos que estão aqui, tá certo? Aqui. Reparem que alguns deles estão circulados, né? Eu tenho uma reta numérica, aí tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, olha só, eu vou bater palma, eu vou contar esses números como se eles estivessem igualmente espaçados, como fosse um relógio. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou bater palma nesses números que estão circulados, tá? Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então você vê que, por exemplo, que há o espaço entre duas batidas de palma são de 4 números, né? Se você pega de 6 até 2, 6 menos 2 dá 4, 10 menos 6 dá 4 também. Então, as minhas batidas de palma, elas estão separadas por intervalos de 4 números, 4 unidades temporais. Então, qual é agora a ideia do Gauss? Olha só que interessante. O que o Gauss fez? O Gauss pegou essa reta que está aqui em cima e ele envergou, ele é como se ele tivesse entortado e feito um círculo, uma circunferência como essa que está aqui do lado, tá certo? Reparem só uma coisa, deixa eu agora explicar para vocês o que isso tem a ver com isso, tá bom? Olha só, começando aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu iria ficar sempre andando para a direita, contando. Se eu entortasse essa reta e fizesse tipo de um círculo, e eu ia começar no 0, aí eu falo assim, olha só, dá uma olhadinha lá no círculo, ó, 0, 0, aí eu contei 1, 2, 3, aí depois vem o 4. O 4, ele vai voltar para a posição do 0, né? O 5 na posição do 1, 6, 7, o 8 volta para o 0, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, 13, 14. Então a ideia é, em vez de contar numa reta, andando sempre para a direita, é ficar caminhando em círculos, né? E aí reparem que, por exemplo, no 0, que é o ponto de início, né? Quais são os números que caem novamente no 0? Já que eu passo por 4 números e eu volto para o 0, quando eu chego no 0 de novo, eu estou no 4, né? Quando eu voltar de novo para aquela posição, eu vou estar mais 4, eu vou estar no 8. Então a gente nota que o 0, ele inclui, na verdade, todos os múltiplos de 4, né? Os matemáticos, havendo matemáticos aqui presentes aqui me assistindo, esse conjunto que eu estou trabalhando, ele chama-se Z4,
E esse zero é uma classe de equivalência que a gente costuma a representar por zero barra. Eu não estou colocando uma barra em cima, eu quero falar de uma maneira mais leve, até para incluir mais os colegas que não são matemáticos, mas pessoal que não é matemático não tem problema nenhum. O que eu quero propor a vocês é o seguinte: quando a gente falar de zero, agora, nesse contexto, o zero seria um múltiplo de 4, né? Então 0, 4, 8, 12, 16, tudo isso é zero, tá bom? O 1 seria o quê? O 1 seria os números que quando você divide por 4, dá resto 1. O 5, o 9. Se você dividir 5 por 4, o resto dá 1. Se você dividir 9 por 4, o resto dá 1, né? E assim por diante. Por 2, o 2, no caso, seriam os múltiplos de 4. Perdão. Os números que divididos por 4 deixam resto 2. E, por fim, o 3, os inteiros que divididos por 4 dariam resto 3. Então, 0, os múltiplos de 4. 1, os números que divididos por 4 deixam resto 1. 2, os números que divididos por 4 deixam resto 2. E, por fim, os números que divididos por 4 deixam resto 3. Né? Não tem resto 4. O resto 4 é 0. Né? Então, essa é a ideia do Gauss. É colocar num círculo, tá certo? E o zero vai ser um olhar estendido. Ele não vai ser mais só o zero. Ele vai representar, nesse contexto, os múltiplos de 4. Tá certo? Interessante ou não? Maravilha. Vamos então seguir. Eu vou fazer isso daqui com outros números também, tá bom? Não só dividindo em 4, mas dividindo em 7, dividindo em 6. Vamos ver. Então, por exemplo, se eu pego um rock, coisa assim, e eu represento, por exemplo, aqui eu dividi em 8 partes e não em 4. Aí eu coloquei, se vocês olharem, no 0 tem a bolinha azul, tá vendo? Então, essa bolinha, ela fica andando. Eu vou, olha só que coisa. Eu vou imaginar que essa bolinha tá andando. Tá legal? E aí, cada vez que ela passa no 0 e no 4, que é o azul, que são as bolinhas azuis, não sei se está dando para enxergar, mas o 0 é uma bolinha azul e o 4 também. Então a brincadeira vai ser assim. Quando passar em uma bolinha azul, eu faço pum. Pum, tá? Quando passar numa bolinha vermelha, né, eu faço pá. Tá bom? Então olha só. Pum, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Então eu posso imaginar que esse ritmo do rock, pum, pá, ele forma quase que um quadrado, né? Que está disposto num círculo, aonde 2 vértices é o pum e os outros 2 vértices são o pá, tá certo? Então esse seria um primeiro mapeamento rítmico bem simples para vocês verem. Então o rock, ele seria algo desse tipo, na coisa mais simples do universo, né? Bom, aí agora eu quero mostrar para vocês o seguinte. Eu vou colocar uma bossa nova. Isso aqui do lado, meu amigo João Gilberto, tá certo? Então eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem, tá certo? De uma bossa nova. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz pro rock, só que agora com som, tá certo? Então eu convido, quero ver se vocês vão gostar. Vamos lá, vai começar aqui, olha. Estão prontos? Então vamos lá, vejam o vídeo.
Então, que tal? Bacana? Então, você vê que tinham três ritmos diferentes, tá certo? A gente tinha bem ali aquele tambor pretinho que tá ali, ó, lá naquela extremidade, é a caixa, esse som tá, 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 né? É o prato, esse né? E um bumbo, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Então, se vocês observarem, né, o tambor mais grave, que é o bumbo, ele faz um ritmo do tipo tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, tum tum, né? Esse que tá aqui, ó, esse cara daqui, né? O prato, ele fica o tempo todo e a caixa, ela fica fazendo uma divisão que forma um pentágono. Então eu vou colocar de novo o vídeo aqui para vocês verem. Eu queria ver o que você. Vou botar de novo. Tentem observar cada instrumento e o polígono formado. E eu peço atenção ao pentágono que está nesse tambor pretinho ali, ó. Ai, caramba. Aqui, ó. Aquele tambor pretinho lá da ponta ali, tá? Então vou colocar de novo para vocês verem. Vejam aí. Então, bacana, deu para ver legal. Então vejam que o tá, tac, 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 tac. Isso é um pentágono. Então é curioso, né? Essa é uma batida clássica de bossa nova. É aquela história, queridos. Nós temos que entender que bossa nova não é isso, tá certo? Né? A bossa nova é todo um movimento cultural que teve influências do jazz, do samba, né? Tem algo muito maior do que isso. Isso é quase como fosse um ritmo desses de teclado, sabe? Aquela bossa nova clássica, né? Absolutamente de manual, né? Mas isso é só para mostrar para vocês que é possível relacionar de alguma maneira uma estética rítmica a uma questão geométrica interessante, né? Então isso é uma coisa bastante rica. E aí que eu quero falar com vocês, porque por sinal eu quero mandar um abraço, vou mandar um abraço pro pessoal lá da UFRJ, meu querido amigo Pauchi, né, o Liduino, um grande abraço a todos os colegas lá do Musmate. Tem um grupo de pesquisa em música e matemática, um programa de doutorado que eu estou lá colaborando também na UFRJ. Um abraço para o André Codesso. Então, um abraço para todos. E aí a gente trabalha algumas relações entre não só a questão eu não digo nem a descrição do ritmo, mas a utilização da matemática na questão da parametrização composicional, né? Isso é uma coisa bem interessante, da análise composicional usando a matemática. Né? Isso aí pode ser até um papo para um outro programa. Beleza? Mas essa ideia de representar os ritmos com figuras geométricas, isso tem um nome no meio chamado The Necklace Notation, a notação do colar. Essa ideia de representar ritmos dessa maneira é muito curioso. Isso foi feito de maneira completamente independente. Eu fiz isso em 1996, nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Na verdade, o motivo pelo qual para os colegas matemáticos, né, que estão me assistindo,
eu usei o círculo porque os conjuntos ZN, eles são, digamos assim, isomorfos às raízes enésimas da unidade em C, e a gente representa as raízes enésimas como vértices de polígonos. Na verdade, tudo isso que eu estou fazendo aqui, usando ritmos musicais, eu podia estar descrevendo com números complexos, em vez de com geometria. Tá? Isso é uma coisa curiosa. O pessoal pergunta para que serve um número complexo. Eu poderia representar números com ritmos com números complexos. Mas eu não quero assustar os queridos que não são matemáticos, mas dá para fazer. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um outro pesquisador canadense que trabalha com matemática computacional, chamado Godfrey Toussaint, ele desenvolveu também muito mais coisa do que eu fiz a partir de 2005. Ele tem um livro muito interessante, eu até separei aqui para mostrar para vocês. Ele está aqui aqui na palestra, vai aparecer aqui no programa, mas bem interessante. E ele, assim, de uma maneira completamente independente. Eu nunca tinha lido nada dele, eu não conhecia isso. Eu fiz absolutamente da minha cabeça. Eu representava de um outro jeito e tudo mais. No projeto Drumat, a abordagem que eu segui em 96 foi mais aritmética mesmo, usando congruências modulares e polinômios, que eu vou até mostrar para vocês aqui. O Toussaint, em si, ele tem um material interessante que é chamado The Distance Geometry of Music, onde ele faz uma abordagem computacional usando também aritmética. Só que ele não usa explicitamente a aritmética modular, nem tampouco as teorias dos grupos de ordem finita, que foi o que eu precisei usar, tá certo? Então esse aqui é o trabalho, tá aqui o livro do Toussaint, que eu havia prometido, e ele faz vários mapeamentos, por exemplo, de vários ritmos, né? Tem ritmo afro-cubano, ritmo cubano, ritmo brasileiro, né? Ritmo africano, né? Então ele faz uma análise, e é assim curioso que vários ritmos compartilham divisões que possuem pentágonos, né? Então aqui está a bossa nova, tá vendo ali, ó? A bossa nova, o pentágono que eu tinha colocado antes, né? O Toussaint, ele coloca o zero em cima e ele vai andando no sentido horário, né? Então o pontinho preto que vocês estão vendo ali é onde bate. O pontinho branco seria silêncio e o pontinho preto é a nota. Então seria assim, olha só, eu vou começar imaginando assim, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 0, 1, tá? Só que quando eu passar por uma bolinha preta, quando eu passar por uma bolinha branca, eu vou fazer tá bom? Então, nessa bossa nova, seria assim, olha. Seria mais ou menos isso, esse pentágono. Se a gente olhar mais ali em cima, na primeira linha de ritmos, a do meio, tem escrito som. Som ele é um ritmo cubano, e aquilo ali é uma clave que a gente chama de clave 3/2. Pessoal que toca, que é baterista, pessoal que gosta de música afro-cubana, essa clave 3/2 ela é muito presente em uma série de ritmos, como a clave 2/3 também, que é o contrário. Então, essa aqui de cima seria assim, ó, esse pentágono, linha de cima, figura do meio. Seria assim, ó. Essa é a clave 3/2. É um pentágono também, tá certo? Né? É muito interessante, por exemplo, voltando aqui para a bossa nova, olhando ali para
para esse que está piscando ali, ó, esse pentágono, ele tem, se você dividir ao meio, ele tem uma reflexão, a linha bem aqui no meio, ó, tá vendo aqui um eixo? Ops, aqui, ó, como é que divide ao meio? Ela é como se fosse um espelho. Parte do ritmo ele é espelhado do lado de cá. É como se na língua fosse o que a gente chama de palíndromo, quando a gente lê uma palavra tipo para cá e para cá, lê de trás para frente ou de frente para trás, ela soa igual. Tipo arara, sabe essas coisas? Arara e uma bossa nova tem algo em comum, tá certo? São palíndromos, tá certo? E é interessante por causa dessa. Ops! Por causa dessa simetria. É muito interessante, né? Então, vamos lá. Se a gente reparar ainda, alguns desses ritmos têm alguma diferença. Por exemplo, se você olhar a rumba, que é o da direita, é bem esse aqui que está bem aqui em cima. Ops, aqui tudo ao contrário. Esse primeiro, linha de cima, rumba. Ele é quase igual ao som, só que apenas uma notinha é um pouquinho depois. Em vez de ser a clave 3/2 é assim, ó. A rumba seria então tem uma nota que acontece um pouquinho depois. Então é interessante ver como que essas pequenas diferenças de músicas que foram construídas, né, em regiões que compartilham processos históricos interessantes. Então isso aqui é uma história brutal. E essas pequenas diferenças que aqui são representadas geometricamente, a troca de posição de um vértice, pode ser uma diferença de estilo cultural, né, de especificidades do corpo, quer dizer, coisas incríveis ligadas à dança, né? Isso é maravilhoso. Então o Toussaint, nesse livro, ele faz um tratamento extenso, maravilhoso, sobre músicas, estilos rítmicos africanos, cubanos, essa análise, e faz análises métricas também de formação, a distância entre as notas no ritmo, muito interessante. Então é isso, vamos seguir. O Drummati, ele usa polinômios, eu usei polinômios para poder representar. Então, por exemplo, se você vê como que o Toussaint é diferente de mim, o Toussaint, eu vou voltar, ele começa no 0 em cima e ele vai andando no sentido horário, né? Eu faço um pouco diferente. Eu começo com 0 ali, à direita, e vou no anti-horário, tá vendo? Eu sigo uma abordagem um pouco mais próxima do que a gente faz na matemática, né? Como eu falei, foi totalmente independente, né? E o incrível disso é que eu descobri isso num congresso do Grupo Musmati, da UFRJ, em 2017. O pessoal falou, pô, cara, isso aí é o Toussaint também faz isso. Eu falei, quem? E eu não conhecia o Toussaint na ocasião, então foi uma delícia, né, aprender com os meus colegas da UFRJ, algo que eu vi outro colega fazendo a mesma coisa e já em outra posição, né? E fiquei ao mesmo tempo orgulhoso, né, de ter desenvolvido essas coisas sem ter nenhum conhecimento de causa anterior, tá? Então, no caso aqui, eu estou dividindo agora em 6 partes e eu estou colocando uma notinha no 2 e no 3, tá certo? Então seria assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3. Então esse ritmo, ele virou um polinômiozinho que está aqui. Esse polinômiozinho daqui. Eu posso depois, em outro programa, explicar com um pouco mais de calma como eu fiz esse polinômio, qual é o significado dele. Eu não queria me alongar muito, porque a gente já está estourando já, e tem ainda perguntas ainda para poder fazer. Então, tem um problema assim, matemático bastante interessante, que foi bastante espinhoso para eu conseguir resolver. Eu levei um tempão para resolver, que é o seguinte: quando eu crio um polinômio para representar um ritmo em 2 batidas, podem surgir
outras notas que esse polinômio constrói. Porque esse 2 e esse 3, eles são as raízes do polinômio. Mas 0 e 5 também são. Se você olhar em Z6, por exemplo, 5 aqui, se você botar no lugar do x 5, 5 ao quadrado dá 25, mais 5 dá 30. 30 é múltiplo de 6, então 30 é 0. Então, por exemplo, isso aqui seria um polinômio de segundo grau com 4 raízes, né? Isso é uma coisa incrível. E é um problema assim, matemático interessante, porque isso mostra que, por exemplo, o Z6 não é um anel fatorial. Então, se tiver algum matemático algebrista, aí eu não quero assustar os meus colegas que não são matemáticos, mas isso tem toda uma matemática pesada por detrás que é bastante interessante, tá bom? Aí vem agora o seguinte, eu fiz aqui 2 polinômios para tocar um blues, tá certo? Só que eu queria que vocês ouvissem isso daí para não ficar muito abstrato. Então eu peguei um blues, eu não sei se vocês lembram, o azulzinho é pum, lembra do pum? E o vermelhinho é pá, lembra do pá? Então, seria assim, olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu vou ficar rodando. No 0, pum. No 3, pá. No 5, pum. Então seria pum, tch, tch, tá, tch, tum, tum, tch, tch, tá, tch, tum, tum. Vou fazer de novo. Tum, tch, tch, tá, tch, tum, tum, tch, tch, tá, tch, tum, 0, 3, 5, 0, tá? Então seria tum, tá, cum, cum, tá, cum, cum. Eventualmente, uma coisa interessante, se a gente quiser aproveitar aquela coisa da simetria, eu posso pegar o simétrico, porque veja, o 3 e o 0, eles são diametralmente opostos, certo? Eles estão num diâmetro do círculo. Então esse triângulo, ele é retângulo, certo? Isso é curioso que lá na América, esse resultado é chamado de teorema de Tales. No Brasil a gente chama de teorema de Tales outra coisa, mas os americanos chamam de teorema de Tales isso, quando um triângulo retângulo tem um de seus lados realizando o diâmetro de um círculo, então esse triângulo inscrito, no caso, né, ele é necessariamente retângulo, tá certo? Então, no caso, esse triângulo é retângulo. Eu coloquei aqui um busto do Pitágoras aqui em cima, isso é o blues do Pitágoras, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês eu tocando esse ritmo e com algumas variações de simetria, eu tocando com o guitarrista Eduardo Ponte. Eduardo Ponte estava presente aí, estava me ouvindo. Então, Eduardo Ponte na guitarra, Luciano Lopes nos teclados, Pedro Pérez no baixo e eu na bateria. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo, a gente tocando exatamente esse ritmo daí. Então, queria que vocês vissem como que um triângulo retângulo e o Pitágoras tem a ver com o tremendo de um blues. Divirtam-se, curtam aí, vamos lá! Que tal? Viva o baterista! Mas o baterista e o guitarrista aqui. Legal, bacana, então. Então, vocês viram o blues representado por um triângulo retângulo, tá certo? Então, uma coisa que eu preciso tomar cuidado para falar com vocês aí é o seguinte.
Isso é um trabalho de descrição de ritmos usando geometria. Mas veja, essa exploração da simetria dentro da música, agora eu como baterista falando, eu não penso, eu vou fazer uma simetria, um triângulo retângulo quando eu estou tocando, mas eu exploro as noções de simetria. Então veja, se eu dividir esse círculo em 6 partes iguais, né, se são 6 partes iguais, é como se fosse um hexágono. Se eu ligasse o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né, e ao 0, ia formar um hexágono regular. Né? Então, dentro de um contexto onde eu tenho uma divisão de 6 tempos, ou de 6 divisões temporais, digamos assim, os processos de simetria que eu consigo aqui dentro são processos de simetria relacionados aos divisores de 6, que é 2 e 3, grosso modo. Claro, tem o 6 e o 1, mas o 2 e o 3. Então eu posso, se eu divido por 2, né, em 2 partes iguais, ou se eu divido em 3 partes iguais, então eu posso colocar 2 notas igualmente espaçadas dentro de um grupo de 6, ou 3 notas igualmente espaçadas. Né? Então, esse processo mental de saber a métrica da estrutura do compasso que eu estou tocando e das possibilidades métricas que eu posso explorar, isso sim está na minha cabeça como músico. E eu sinto e eu executo isso, mas sempre ligado a algo poético, a algo de intenção. Por exemplo, o Eduardo Ponte, esse super guitarrista, quando eu sinto, por exemplo, que ele está tocando um solo e ele quer mais energia, eu faço uma divisão mais intensa. Isso, de alguma maneira, contribui na música, naquilo que ele busca. Né? Então, assim, isso acontece também com um professor de matemática dando aula. Quando um estudante faz uma pergunta para o professor, né, é a hora que ele vai explorar isso, é a hora que ele vai realmente conquistar essa dimensão de pegar o seu conhecimento, a sua sensibilidade, a sua emoção e entrar em sintonia com esse aluno. Então, o fazer música e o fazer matemática tem muito a ver mesmo. Né? Então, eu tenho aqui o ritmo do samba, eu peguei um samba aqui que eu queria botar para vocês ouvirem rapidinho. Olha só que polinômio maluco. Que loucura, olha só, é um polinômio de grau 8 no samba. Querem ouvir? Vou botar aqui para vocês ouvirem. Ouçam só. Bacana pra caramba, né? Então, assim, então essa foi a arquitetura usada. Como que esses polinômios se relacionam. Os amigos matemáticos que estiverem presentes e quiserem saber efetivamente como eu monto os polinômios, acho que essa é uma pergunta que o pessoal vai fazer. Seria o seguinte, grosso modo, o que eu faço eu calculo um polinômio onde as raízes do polinômio são os lugares onde eu estou dando as notas. É isso. Então eu crio um polinômio, no caso do samba, pá, 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 dá, pá, 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 pá. Eu tenho uma raiz no 0, uma no 2, uma no 4, uma no 7, uma no 9, uma no 11, uma no 13, uma no 14. Então eu multiplico x por x menos 2, por x menos 4, por x menos 7, por x menos 9, por x menos 11, por x menos 13, por x menos 14. Multiplico isso tudo e depois eu coloco os coeficientes em Z16. Uma coisa que acontece é que surgem outras raízes para esses polinômios, como eu falei para vocês, e a questão é estabelecer um segundo polinômio para poder mapear onde elas vão surgir. Mas isso daí é assunto para um outro dia, tá certo? Vamos em frente. Perguntas! Chegou a hora das perguntas.
Queridos, façam as perguntas de vocês, a gente vai voltar lá também para o nosso... Hoje está grande, né? Hoje está bem grande o nosso programa. Então, queria que vocês fizessem perguntas. Eu tenho algumas perguntas aqui interessantes. O pessoal está falando muito. Ó, o Jober fez uma pergunta que é o seguinte. Jober, ele está no YouTube. Bacana. Qual programa você usou para fazer a animação? Eu presumo que seja aquele vídeo da Bossa Nova. Olha, Jober, seguinte, esse vídeo da Bossa Nova, na verdade, eu achei um outro vídeo no YouTube que tinha sido feita essa animação, tá? Então eu assim capturei esse vídeo do YouTube, o link tá, o link do vídeo que eu peguei, ele tá no meu vídeo aí. Eu dou sempre crédito às pessoas que fizeram, né, essa animação. Mas eu estou fazendo animações absolutamente similares usando dois programas, na verdade, que é o Adobe Premiere e o After Effects. Então eu uso esses dois programas. Na verdade, todos esses efeitos da matemática humanista, tudo que vocês veem de intro, de introdução, tudo é feito por mim lá, nesses programas. Ou no Adobe Premiere, ou no After Effects, ou eu uso às vezes também o Camtasia para poder capturar a tela quando eu preciso. Então o pessoal está falando, caramba, que choveu muito por aí. Aqui choveu horrores, aqui a gente quase ficou sem luz, eu fiquei sem internet até ainda há pouco. Olha, a Soemi está falando aqui, divertido, matemática interativa, genial. Obrigado, Soemi. Soemi é da área de biologia, querida amiga, muito legal, muito legal. Professora Alice Assis, olha que bacana, ela está presente também. Alice, um beijo para você. Ela teve que dar aula um pouquinho antes, mas deixo um beijo, Alice, lá da Unesp, querida amiga que orientou a Janile, né? Muito legal. Obrigado. Então, temos mais perguntas. Ó, tem o Pedro. O Pedro está fazendo uma pergunta aqui interessante. Vamos lá. Pedro está perguntando: quais são as aplicações práticas da formulação de um polinômio para a descrição de um ritmo musical? Há alguma relação entre o polinômio e a figura geométrica? Pô, boa pergunta. Então vamos lá, olha só. A aplicação prática da formulação do polinômio seria basicamente mapear o lugar das notas. Porque se você olhar um polinômio, né, ele é um conjunto. Se você olhar, por exemplo, um polinômio de grau 2 ou menor, né, se eu olhar algo do tipo ax2 mais bx mais c, eu posso olhar isso como 3 numerozinhos, A, B, C. Né? E esse polinômiozinho, esses 3 números apenas, eles podem fazer um mapeamento enorme de várias notas. Então eu às vezes conseguiria, por exemplo, pegar a Quinta Sinfonia de Beethoven. Se eu pegasse a Quinta Sinfonia de Beethoven, eu conseguiria mapeá-la inteira com alguns polinômios apenas. Inteira, com alguns polinômios. Os polinômios seriam de altíssimo grau. Eu teria que ter um polinômio para cada nota em cada oitava. E aí eu faria isso. O que é interessante é que os polinômios que posicionam e mapeiam a posição das notas, digamos assim, quando você olha os acordes, que são notas tocadas simultaneamente, na prática, Pedro, quando você toca 3 notas ao mesmo tempo, 3 notas diferentes para dar um acorde, é como se você estivesse pegando 3 polinômios diferentes com o mesmo zero, com uma mesma raiz. Aquela posição ela é raiz dos 3 polinômios. Então você começa a fazer a análise harmônica da peça pelos polinômios que dividem simultaneamente os polinômios de cada linha. Isso é uma coisa interessante. Você pode relacionar o MDC dos polinômios com o perfil harmônico de uma peça. Isso é uma coisa bem interessante, por exemplo, de vocês pensarem. Então é isso. Vamos então seguir.
Ah, a Bia tá perguntando uma coisa interessante. Vamos lá para Bia. Bia. É possível fazer com música clássica? Certo, foi o que eu acabei de falar. Totalmente. Eu coloquei um ritmo na bateria porque aí seria só um polinômio só. É mais fácil de colocar as peças da bateria. Ah, o bumbo, a caixa, os pratos e tudo mais. Mas isso pode ser feito para cada voz de cada instrumento musical. E eu tenho um conjunto de polinômios, eu toco a peça inteira. Tá? Veja, uma coisa que matematicamente, até o Pedro perguntou, continuando uma das perguntas do Pedro que eu não respondi, que é o seguinte: quando eu divido o círculo em um número primo, em 7, por exemplo, em 7 partes, ou em 11, ou coisas assim, o conjunto, esse anel de polinômios que eu trabalho, ele é um corpo na realidade. Perdão, né, o anel Zn, quando o n é primo, ele é um corpo. E aí o conjunto dos polinômios ele é um anel fatorial. E isso é uma coisa muito importante, porque aí eu tenho polinômios aonde o número de raízes não extrapola o grau. E os polinômios são únicos em termos de não há dois polinômios diferentes com as mesmas raízes. Então, por exemplo, se eu pegar um primo grande, eu escrevo de forma única qualquer peça clássica com um conjunto de polinômios, de forma única. Incrível isso, né? Incrível. Então, pegar um primo enorme, um primo grande, e a gente consegue, com um conjunto de polinômios, tocar toda a peça, tudo. Tudo. Toco tudo, tudo, tudo. Né? Interessante. João Rodrigo está perguntando uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Vamos botar de novo a pergunta do Rodrigo. Legal. Matias, você já trabalhou essa parte musical no ensino médio? Está no Facebook. O João. João, assim, eu não trabalhei, assim, eu trabalhei no ensino médio muito pouquinho tempo e há muitos anos atrás. Eu estou na universidade desde 90, 91, é muito tempo, né? Eu trabalhei no ensino médio um pouquinho na década de 80 ainda, então foi muito pouquinho, tá certo? Mas eu já orientei pesquisas já de estudantes meus que são professores que atuam na educação básica, no ensino fundamental e no médio, e trabalham com funções, por exemplo, relacionam a forma do gráfico com a altura do som. Como fosse assim, por exemplo, ó, então você consegue trabalhar sons com formato de função, você ouve o gráfico, né? Isso foi uma das coisas que eu propus lá no Benjamin Constant. Curioso, só que a gente trabalhava com termoforme, que é um plástico duro, né, que a gente coloca numa prensa para envergá-lo. É bem interessante. Obrigado pela pergunta, João. Então é isso, vamos então seguir. Estamos quase acabando já. Já vamos voltar para a parte da enquete. Hoje está demorando o programa um pouquinho, porque a gente teve um problema técnico no início, mas já estamos já no ar. Eu queria já, para quase acabar, tá quase acabando. Para quem gosta de jazz, eu vi um amigo aqui, tava. Quem é? Deixa eu ver se eu acho ele aqui no chat, na ferramenta de chat. Ele tá falando de jazz aqui. O Fuzz Jazz. O Fuzz Jazz aqui. Acho que ele tá no YouTube. Eu tenho um quarteto de jazz assim tradicional, não é tão tradicional assim, mas é bem interessante, que é o quarteto do Dave Brubeck. Tinha um baterista maravilhoso que eu era fã, grande influência minha, chamado Joe Morello. Poxa, ele foi uma grande influência para mim. E o Dave Brubeck, ele tinha essa coisa de tocar em compassos pouco convencionais. Então ele tem várias peças nesse disco. Então, uma delas chama Unsquare Dance, que é uma peça em 7/4. O compasso dela é de 7 tempos. O círculo eu dividi em 7 pontinhos. Então eu queria mostrar para vocês como para vocês verem que interessante. Tá aí o círculo, então, dividido em 7 partes. Começa no 0, que está bem aqui pertinho de mim. Aqui, cadê aqui? Aqui, o 0. E aí eu vou começar a rodar no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E
Repara que tem tipo de... Parece um violão, mas na realidade é um baixo, porque tá pequenininho, mas isso é um baixo, faz tum, sabe? Grave, um som grave. E tem palmas ali no 1. Então tem um baixo no 0, um baixo no 2, um baixo no 4. E tem palmas no 1, no 3, no 5 e no 6. Então, se eu fosse tocar isso daí, eu vou fazer devagar, para vocês ouvirem como é. A música começa assim, olha, começando do 0. Tum, 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 tum. 0, tum, 1, 2, tum, 3, 4, tum, 5, 6. Então, tum, tum, tum. Então, essa é a música. Eu vou tocar ela aqui um pouquinho para vocês ouvirem. Aqui embaixo estão os polinômios dela. O polinômio do tum, do baixo, que é o azul, e o polinômio vermelhinho é o da palma. Ouçam só que legal. Perfeito. Então deu para ouvir como é a música. Então eu vou agora fazer uma exploração matemática, uma brincadeira com essa peça e vamos ver onde isso vai parar. Acho que vai ser surpreendente, espero que vocês gostem. A ideia é a seguinte, eu vou voltar para cá. Vocês estão vendo esse conjunto de 7 pontos. É como se ele fosse bem aqui em cima de mim, um heptágono. Tá vendo? É um polígono com 7 lados. Um heptágono regular. Tá certo? Então, olha só. Esse heptágono está lá na esquerda, pequenininho ali. 7 lados. Olha só o que eu vou fazer. Esse heptágono, que tem 7 lados, eu vou rodar ele um pouquinho, assim, ó. Eu vou rodar ele um pouquinho, de tal maneira, tá vendo aqui na segunda figura, bem na figura do meio, eu vou rodar ele um pouquinho para que os vértices desse heptágono fiquem entre os vértices do heptágono original. Olha só, eu vou rodar como se fosse uma rotação assim, ó, puff, e no caso eu vou ter agora 14. 14 seria um polígono com 14 lados. Então é como se matematicamente antes eu estivesse fazendo assim, musicalmente também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora, do lado de cá, bem aqui, o que eu estou fazendo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu batia palma uma vez em cada tempo. Uma no 1, uma no 2, uma no 3, até o 7. Agora eu estou batendo 2 palmas. 2 no 1, 2 no 2, 2 no 3, até 2 no 7. Então eu dou 14 palmas. Certo? Então, olha que maluquice que eu vou fazer. Veja, antes era tum, tum, tum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então agora que eu estou fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o que eu vou fazer é, olha só que loucura, eu tenho um ritmo que dura 7 tempos. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar a velocidade de execução desse ritmo. Eu vou dobrar. Se eu vou dobrar a velocidade de execução desse ritmo, a duração dele será metade da anterior. Exemplo,
Se eu fui até um lugar andando com o carro sempre até 60 km, usando sempre a 60 km por hora, andando com o carro a 60 km por hora, e eu cheguei em meia hora, se eu fosse a 120 km por hora, eu chegaria em 15 minutos. Quer dizer, se eu vou 2 vezes mais rápido, eu chego na metade do tempo. Então, a minha ideia é a seguinte: esse ritmo aqui, tum, 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 eu vou tocar ele 2 vezes mais rápido. Tum, tum, tum. Só que eu vou tocar 2 vezes. Eu vou tocar por 2 vezes seguidas, ele sendo executado 2 vezes mais rápido. Então a duração dele vai ser igual à duração de uma vez do ritmo original. Então, antes era tum, tum, tum. Agora vai ser tum, 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 tum. A duração das duas coisas foi a mesma, só que antes eu toquei uma vez só e na outra eu toquei 2. É como se... Ops! É como se fosse um fractal. Eu estou pegando uma estrutura e eu estou replicando essa estrutura em 2 estruturas menores embaixo. Tá certo? Para quem for músico e estiver me assistindo, é como se eu estivesse pegando um compasso 7x4 e transformando ele em 2 compassos 7x8. Tá certo? Não, seria grosso modo isso. Os colegas músicos que estiverem me assistindo. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, se eu tocasse... Agora, olha só, tá chegando um grande momento. A maluquice do Matias. Vamos lá, a maluquice do Matias. Temos perguntas? Façam perguntas, porque hoje, como atrasou um pouco... Então, olha só que interessante sobre esse fractal. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou tocar, olha que loucura. Tum, tum, tum. E eu vou tocar também ele 2 vezes mais rápido. Eu vou tocar esse fractal tudo junto. Eu vou tocar ele lento e vou tocar ele rápido. Tudo junto. Vocês acham que eu consigo? Digam aí. Max Kahn tá falando assim: ótima apresentação, Matias. Além do livro do Toussaint, que é fabuloso, existem alguns trabalhos que lembraram a sua abordagem. Um artigo do Richard Cohn. Pô, maravilha, Max. Depois você passa para mim essa referência, rapaz. Eu talvez já conheça, eu já li algumas coisas do Cohn, né? Então, eu pergunto a vocês o seguinte: vocês acham que eu vou conseguir tocar todos esses ritmos ao mesmo tempo? Olha só que loucura. Seria isso daí. Olha que loucura. Vocês duvidam que eu consigo? Quem fala que não, quem fala que sim, quem aposta? Quem aposta que eu consigo? Quem aposta que eu consigo? Eu vou mostrar, porque eu falo assim, gente, precisa de mais de uma pessoa para tocar isso tudo ao mesmo tempo, não? Não é possível. Será que o Matias consegue? Bom, vamos ver? Então, olha só, vou fazer. Eu vou fazer sozinho. O João fala que eu vou conseguir, sem dúvida. Vamos ver aí, ó. Vejam aí. Consegui, tá vendo? Então... consegui, viu como é que eu consegui? Tá vendo como são as coisas? Eu roubei, mas eu não falei que eu faria, né? Quer dizer, se bem que eu fiz sozinho, mas 2 Matias aqui e um terceiro na tela, né? Essa foi boa, né? Eu vou agora colocar os dois
juntos, tá? Que foi o que eu toquei lá, só que agora vocês vão ouvir com um clipe de áudio no andamento legal. Então ouçam só. Bacana, né? Então, parece um sapateado, né? Um batuque, né? Muito interessante. Então, eu queria estar já acabando, mas eu vou mostrar isso daí assim de uma maneira bem diferente. Para os colegas bateristas que estiverem presentes aí, pessoal que estiver me ouvindo, tem uma assim, quando eu tenho dentro desse ritmo do Unsquare Dance, tum, 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 um recurso muito interessante. Se eu quisesse tornar isso um pouco mais pop, tem vários compositores mais pop contemporâneos, assim, pessoal de rock and roll, tal. O Sting, por exemplo, ele tem um disco muito interessante chamado Ten Summoner's Tales. E nesse disco do Sting ele tem várias músicas em compasso, em 7, em 5 e tudo mais. Então um dos artifícios que são usados para trazer uma linguagem pop é colocar batidas que dentro do possível tentem, como fosse tum, pá, pum pum pá, pum pá, pum pum pá, pum pá, pum pum pá, que seriam batidas que são opostas, assim, diametralmente opostas, né? Lembra daquele do círculo do rock que eu mostrei para vocês, que o bumbo e a caixa eles eram opostos? O problema é que no heptágono, quando eu tenho um ritmo em 7, você não tem um diâmetro, nenhuma diagonal é um diâmetro do círculo, infelizmente. Mas um recurso interessante, que é um recurso que eu como baterista uso a beça, é quando eu quero dar um caráter mais pop, mais moderno, mais... eu uso uma divisão que é quase diametral. Eu pego a maior diagonal possível. Então aqui, por exemplo, eu peguei uma caixa no terceiro tempo, né, e uma outra no sétimo, que é a maior distância que eu posso ter, por exemplo. Eu poderia ter em outros lugares, mas eu peguei uma caixa no 3 e uma no 7. Eu vou mostrar já a seguir. Vamos parar agora para fechar a nossa enquete aqui. Ops! A nossa cadeira quase caiu. Caraca, meu. Então, terminar a nossa enquete aqui e vamos seguir agora. E eu vou mostrar um vídeo onde esse tipo de efeito acontece no final. Vocês vão gostar. Vai ser bem interessante. É bonito o negócio. Então vamos lá. Bom, então vamos à enquete. Queridos, vocês estão votando. Lembrando, pessoal, que já votou. Tem qual é o seu relacionamento com a música? Pessoal que chegou atrasado, puder votar agora, eu peço para votar. Que é o seguinte: qual é o seu relacionamento com a música? Então uma alternativa é: toco um instrumento, canto, não toco um instrumento, mas uso música no trabalho, e não toco um instrumento, nem uso música no trabalho. Para votar, vai em www.menti.com, não é para mentir, é para falar a verdade, e usar o código 960262. Pessoal que não votou, vota lá. Tá? Nós temos já alguns votos aqui. Está mais ou menos distribuído pau a pau entre pessoal que toca instrumento, pessoal que é músico, pessoal que não toca, que não usa música no trabalho, e um pessoal que não é músico, mas que usa música efetivamente no trabalho. Então legal, são dimensões diferentes aí, muito, muito bem-vindos, bacana. Eu vou dar mais um tempinho aí para a gente seguir. Eu estou vendo aqui mais perguntas, temos mais perguntas. Mais perguntas, vamos lá. Temos o Eleilson, a Isaura, legal, Priscila, obrigado, Daniele, a Bia Monteiro, Kelly Santos, bacana. Então,
Eu vou passar para a próxima pergunta da enquete. Beleza? Pessoal que votou. O pessoal está votando ainda, mas eu vou passar para a próxima pergunta, que é a seguinte. Próxima pergunta é a seguinte, olha, até antes do programa de hoje, em quais situações você havia visto a matemática e a música serem relacionadas? Então, vocês podem votar, já está ativo já para votar, pode votar lá. Pessoal que até antes do programa, vocês já tinham visto música e matemática serem relacionadas de alguma maneira? Então as respostas são: nunca tinha visto, nunca havia visto, notação musical e frações, músicas para memorização de conteúdos, e também, vamos lá, já temos já votos, vamos lá. Pode já votar, www.menti.com, só botar o código lá, pessoal que não votou não tem problema. Olha que interessante aí, em tempo real, hein? Isso é de verdade, hein? Ó, músicas para memorização de conteúdos. Ó, então essa parte da música para memorizar, você vê que coisa, né? Alguma outra maneira. Interessante. Mais votos? Mais votos? Votem, queridos, votem, queridos. Até antes do programa, em quais situações havia visto a matemática e a música serem relacionados? Pode votar em mais de um se quiser, tá? Pode votar. Pode votar em quantas quiser. Então, a maioria está em músicas para memorização de conteúdos, notação musical e frações. Então, o que está ganhando é memorização, né? Que é o aspecto, eu diria, mais... Sei lá, eu não vou dizer pior, porque depende do que você está querendo fazer, né? Mas eu digo... Os outros têm muito potencial, né? Mas enfim, se o seu objetivo é decorar e a música ajuda, manda ver. Dá certo ou não? Né? Interessante isso, hein? Maravilha, maravilha. Podem votar. Queridos, eu queria agradecer de estar chegando perto. Vão ter mais um momento para perguntas ainda. Então, quem quiser fazer perguntas, faça perguntas. Queria agradecer a presença de todos. Me desculpar, eu sabia que poderia ter problemas assim de toda a ordem, porque eu perdi a internet aqui por causa da chuva que caiu. Aí eu tive que reiniciar o computador. E aí várias indexações que eu fiz aqui do software. Eu tenho tipo de um painel de controle por botões. Eu perdi os botões todos, estou tendo que fazer tudo no mouse, então me quebrei. Mas na edição eu vou dar uma ajustada. Eu talvez só consiga colocar esse vídeo no ar amanhã no YouTube, tá? Mas vocês estão gostando sempre fazer no Facebook e no YouTube? Uma coisa interessante é o seguinte. Enquanto vocês estão votando, o YouTube ele permite que você faça streaming em 1080p, você pode fazer em 4K, você pode fazer na resolução que você quiser. O Facebook, para streaming ao vivo, ele limita em 720p. Então, quem estiver me acompanhando no Facebook e no YouTube também deve estar percebendo que a qualidade hoje da imagem está um pouquinho pior. Porque, como eu estou fazendo para as duas plataformas simultaneamente, eu tive que pegar o bitrate mais, a resolução mais a menor, tá certo? Para poder cumprir as exigências do Facebook. No entanto, eu estou gravando em 1080, então quando eu for editar e eu subir para o YouTube para o Facebook, eu já consigo subir 1080. Streaming aqui é 720. Então, pô, muitas votações aí, bacana. O pessoal tá para memorização venceu, notação musical. O pessoal nunca tinha visto música com matemática, algum outro tipo de relação que a gente não sabe qual, mas matemática de da física ondulatória. Show de bola. Obrigado, pessoal, por ter votado. Isso aí vai ser importante para mim, porque eu posso talvez abordar esses temas no futuro. São formas interessantes de
colocar. E aí, para a última pergunta, é o seguinte. Já está livre para votar. O que você achou da forma como a matemática e a música foram relacionadas nesse episódio? Queria saber o que vocês acharam. Então, por favor, me contem aí. Vocês podem dizer o que vocês quiserem, o que você achou. Por favor, digam o que vocês acharam. E enquanto isso, eu vou abrir para perguntas que nós temos aqui na tela. Por favor, votem. O que você achou da forma como a matemática e a música foram relacionadas nesse episódio? Respondam aí para mim. Estamos ao vivo. E eu vou responder uma pergunta da Kelly Santos, querida Kelly. Querida Kelly, você tem a intenção de adaptar e apresentar esse trabalho para alunos do ensino médio? Caso tenha, estou na fila. Então, queridos, deixa eu falar para vocês uma novidade. Esse trabalho já tem uma adaptação para o ensino médio, tá certo? Eu tentei fazer uma apresentação que fosse a mais genérica possível. Eu quis falar de coisas de matemática, porque eu tenho colegas da matemática, eu quis falar de coisas de música, eu tenho colegas da música, eu quis falar de coisas um pouco mais dentro da questão mais estética da música e da matemática, mas eu sei que é um episódio com relações interessantes aí. Então, Kelly, certamente muito interessante, já tá valendo já. A Jacione falou incrível, foram muitas aprendizagens. Obrigado, Jacione querida, um beijo para você. Você está sempre presente, te agradeço muito, né? Isso aí, isso aqui, pô, olha, o José Césio fez uma colocação muito interessante. José, muito obrigado pela presença. Achou muito bom, pois é verdadeira interdisciplinaridade. É isso daí. Isso daí é uma coisa que eu queria falar com vocês, né? A gente vive reclamando, né, que a gente tem que ser interdisciplinar, né? Interdisciplinar nas escolas, que a gente carece de interdisciplinaridade, né? Então, a matemática humanista, ela chega a ser transdisciplinar em alguns momentos, né? Chega até a romper o lacre do entendimento disciplinar. Mas a questão da interdisciplinaridade é que a gente tanto pede, que a gente tanto deseja, quando a gente efetivamente encaminha, a gente sente um desconforto, né, pela nossa falta de hábito, né? E eu acho interessante que a gente aprenda a construir. Então, o pessoal que assistiu, que pode ter achado talvez talvez pesado demais matematicamente, não se preocupem com isso, porque não é o que importa. Mas vocês viram algo, por exemplo, um pentágono dentro de uma bossa nova. Então há como contextualizar aquela história do professor, para que isso serve, né? E você tem um amigo, um colega, um estudante seu que está na sala e ele quer ser músico, você pode trazer uma dimensão para ele e que essa matemática faça sentido, tenha significado, que cause desejo, né? A matemática tem que causar desejo. Então olha que legal, olha inovadora, motivante, interessante, sensacional, complementar, surpreendente. Pô, gente, só coisa boa, obrigado. Obrigado pelo amor de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Daniele Bruno, tá no YouTube, a Dani tá no YouTube falando aqui o seguinte, olha aí, olha, estamos ficando viciados, segundas espetaculares. Obrigado, Dani, obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, pessoal, é isso. A gente está chegando no fim do programa, mas aí eu vou passar um vídeo agora no final que é surpreendente, muito bonito. E vocês vão ver tudo isso que eu falei agora no fim juntos. Real, como arte. Ali não há mais polinômios, há pessoas criativas e vivas se manifestando, né? Então eu queria agradecer isso, dedicar isso a vocês, desejar a todos uma boa noite, né? Muito obrigado. Olha, o Márcio Roberto está perguntando, uma excelente apresentação, foi uma ótima descoberta. É possível levar alunos do ensino médio para visitar o centro de pesquisa na UFRJ? Pô, eu acho que sim, eu falo lá com o Pauchi,
e com o Liduino. Eu acho que a gente consegue uma visita assim, poxa, isso é muito legal. Legal vocês verem o que a gente faz. A gente faz o seguinte, ô Márcio, o e-mail de contato com a Matemática Humanista é matemáticahumanista, tudo junto, @gmail.com. Escreve para mim, e aí eu vou consultar lá a disponibilidade do Pauxi e do Liduino lá na UFRJ, para poder receber estudantes, né? Simone Galdino, excelente, muito motivador, criativo, fantástico, muito obrigado, né? João Rodrigo, sensacional, muito bom, muito bom. Então vamos agora partir então para a cena final. Eu espero que vocês... Perguntas acho que já tem. Tem mais alguma pergunta? Algo que vocês queiram... Eu já não estou vendo mais perguntas, acho que eu já respondi todas as perguntas presentes aqui. Então, tem a Bia falando aqui. Excelente programa, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Bia, um beijão para você, parceira querida de universidade, amiga já de 30 e tantos anos, né, Bia? Brigadão, muito obrigado mesmo. E aí a gente vai então partir agora para o final. Esse é um vídeo que eu peguei, ele tem no YouTube, mas também tem na plataforma Vimeo. Todos os créditos das pessoas. Ele foi um vídeo produzido pelo Stuart McLennan. É um vídeo bem interessante. E é isso. Vejam agora até o fim, porque tudo que eu falei nessa segunda metade do programa está ali, em termos reais, com pessoas vivas, em arte, matemática e emoção. Beijo do tio Matias. Divirtam-se. Obrigado. Tchau e até o próximo programa. 4, 5, 6, 7.